este nosso aconchego, este nosso chamego, essa nossa alegria de ser feliz. É muito gostoso este nosso aconchego, este nosso chamego, essa nossa alegria de ser feliz. Então, uma boa noite, né? Mais uma vez para todos e para todas. É uma alegria a gente se encontrar novamente nesse mês da Bíblia, né? Que está sendo assim tão rico para todos nós. E nós estamos refletindo este livro, cujos capítulos centrais eles giram em torno dos mandamentos, né? Dos mandamentos que Deus colocou para o seu povo, que Deus colocou para nós. E o tema desse mês da Bíblia, né? Abra mão em favor do seu irmão, do seu pobre, do seu necessitado na terra onde você está. Então, é uma mensagem assim, muito rica para nós. E esse livro do Deuteronômio é um dos livros assim mais citado por Jesus, né? Além também dos Salmos e de Isaías, ele é um dos livros que Jesus mais citou na sua trajetória. Até para fazer também contraponto às leis que muitas vezes, ao invés de defender a vida, estava excluindo o povo. Então, além dos contraditórios, temos textos assim muito belos, né, e atuais, e apresentam um Deus que não faz discriminação entre as pessoas e não aceita suborno. Um Deus que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o imigrante, dando-lhe pão, dando-lhe roupa, né? E que também diz assim: amem o migrante porque vocês foram migrantes na terra do Egito. É sempre uma memória, sempre fazendo uma memória de que se seguirmos o mandamento, se aquele povo seguisse os ensinamentos de Deus, eles não voltariam à terra do Egito. Do contrário, seria a queda total. Né? E a sobrevivência dessas leis comunitárias, ela tem um cunho profético e são várias vezes lembradas, né? Principalmente pelos profetas Oséias e Amós, Isaías e Jeremias, que é o que nós vamos confrontar hoje. Né? Hoje nós vamos nos colocar junto com os profetas para fazer essa leitura dos textos do Deuteronômio. E agora, para a nossa oração inicial, nós vamos lembrar, apesar do texto do cântico que nós já cantamos, que é o Shema, que ele faz parte das orações mais tradicionais do povo judeu. Hoje nós vamos ouvir o Credo, que está no Deuteronômio 26. É uma das orações mais importantes, que faz a memória dos patriarcas e faz lembrar da sua vida como imigrante, né? Que é aquele que foi imigrante e oprimido no Egito, mas depois foram libertados pela mão de Deus. E a libertação do êxodo é a alegria pelos frutos colhidos na terra prometida. Então nós vamos passar esse momento de oração vivenciando um pouco esse texto, né, esse credo, na leitura que nós vamos ouvir, na encenação que a Maria vai fazer. Vamos fechar nossos microfones e vamos acolher essa palavra de Deus e meditar sobre ela. Meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito e aí residiu com poucas pessoas. Depois tornou-se uma grande nação, forte e numerosa. Os egípcios, porém, nos maltrataram, nos humilharam, impondo uma dura escravidão sobre nós. Clamamos então a Javé, Deus dos nossos antepassados. E Javé ouviu a nossa voz. Ele viu a nossa miséria, nosso sofrimento.
a nossa opressão. E Javé nos tirou do Egito com mão forte, com braços estendidos, em meio a grande terror, com sinais de prodígios. E nos trouxe a esse lugar. Dando-nos leite, nessa terra onde corre fartamente o leite e o mel. Por isso, aqui estou, Javé, para te apresentar os primeiros frutos da terra que tu me destes. Povo meu, escuta a minha instrução. Dá ouvidos às palavras da minha boca. Vou abrir minha boca em parábolas. Vou expor enigmas do passado. Mantém viva a memória e ser fiel. Vivei na justiça, na verdade e no amor. O que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o esconderemos aos filhos deles. Nós o contaremos à geração futura, os louvores de Javé, seu poder e as maravilhas que ele realizou. Mantém viva a memória e ser fiel. Vivei na justiça, na verdade e no amor. Porque ele estabeleceu uma norma para Jacó e deu uma lei para Israel. Ordenou a nossos pais que as transmitissem a seus filhos, para que a geração seguinte as conhecesse. Os filhos que iriam nascer. Mantém viva a memória e ser fiel. Vivei na justiça, na verdade e no amor. Que se levantem e as contem a seus filhos, para que ponham em Deus a sua confiança. Não se esqueçam dos feitos de Deus e obedecem os seus mandamentos. Mantém viva a memória e ser fiel. Vivei na justiça, na verdade e no amor. Mantém viva a memória e ser fiel. Vivei na justiça, na verdade e no amor. Como te cantarei, Senhor? Como te cantarei, Senhor? Como te cantarei, Senhor? Como te cantarei, Senhor? Quando a
a justiça nos falta, quando o poder nos oprime, quando forçaram calar nossa voz, nossa dor, Senhor. Quando expulsos da terra, em terra alheia sofremos, quando obrigaram a esquecer nossa história de amor, Senhor. Como te cantarei, Senhor? Como te cantarei, Senhor? Como te cantarei, Senhor? Como te cantarei, Senhor? Belíssima apresentação. Terminou nossa oração, né, Cida? Sim. Então, hoje, no nosso círculo bíblico, a gente não vai entrar em contexto, já fizemos uma boa abordagem nos primeiros encontros, né? Hoje nós vamos trabalhar diretamente nos textos, porque nós já passamos por vários textos que abordam questões sociais, como a pobreza, a migração, os direitos sociais, as justiças e injustiças, questões religiosas, relacionamento quanto ao culto a Deus. E hoje nós vamos pegar 3 textos muito importantes que vão falar sobre os 3 poderes, né? É uma parte do Deuteronômio onde há uma crítica severa quanto ao uso do poder judiciário, do poder do rei e do poder religioso, né? Um texto assim bastante atual para nós hoje, e nós vamos colocar esses textos dessas leis relacionado ao direito, ao dever desses 3 poderes, diante dos profetas, né, que nesse mesmo contexto eles fazem uma crítica pesada contra aos reis, aos juízes e aos sacerdotes e profetas que não estão, né, que estão ferindo a aliança e que não estão seguindo essa memória, né? A memória das leis do clã e da comunidade eram guardadas e transmitidas pelos profetas camponeses, e sendo ele agora esses textos um precioso instrumento para nossa avaliação, também fazer uma crítica quanto a esse sistema tributário dos reis, que foi o responsável pelo processo de grande empobrecimento da nação naquele período. Então, nós vamos olhar de perto esses textos, vamos trabalhar em 3 grupos. Acho que a maioria de vocês já tem o texto em mãos, o roteirinho. Eu coloquei no chat também, se precisarem pegar. Mas eu vou compartilhar aqui a tela só para a gente visualizar, então, as questões que nós vamos trabalhar, tá? Um minutinho. Conseguindo ver? Deixa eu pôr em modo apresentação, que acho que fica melhor ainda. Tem hora que ele não entra no modo apresentação, deixa eu ver. Aí. Tá, então, bom, depois vocês vão saber que grupo vocês são. Espero que não aconteça nenhum problema na divisão, porque teve gente que ficou de castigo da outra vez. Então, quando aparecer a janelinha da divisão, vocês aceitam, porque senão vocês ficam presos na sala, tá? Então, vai ser o grupo 1, vai trabalhar sobre o poder do juiz. Então, nós temos aqui o texto do Deuteronômio 16, 18 a 20, que vai ser comparado. Vocês fazem a leitura, depois vocês fazem uma leitura crítica, compare com a leitura crítica dos profetas contra esses juízes, que está em Amós e Isaías. São vários textinhos aqui, que vocês depois fazem uma leitura de todos esses textos. E é bom que vocês façam a leitura de todas as perguntas, para não ficar respondendo pergunta por pergunta, tá? É só para ter assim, um panorama geral do que vocês vão conceituar. Percebendo o conjunto dessas leis sobre a função dos juízes e administradores da justiça e a crítica social, política, econômica, né?
Quais os conflitos, quais os sinais de combate a fraudes à injustiça nos tribunais? Esse texto, a questão 1 e 2 é relacionado ao texto. Para evitar a gente já trazer presente o nosso tempo hoje, é bom fazer a leitura do texto, analisar essas duas perguntas, que um fala sobre o conjunto de leis e a outra qual é a crítica do profeta, que certamente ele está criticando aquilo que está sendo contrária, né? Que não está sendo cumprida pelos juízes. E o mesmo caso, depois, a mesma dinâmica nos outros grupos. Aí vem as questões, como este conjunto de leis apresenta a sociedade conforme o projeto de Deus, qual é a situação dos empobrecidos, a partir do texto dá para se analisar a situação em que eles estavam vivendo, e que aspecto descobrindo para o papel da lei e do Superior Conselho das Leis hoje. Então, é bom que vocês já definam quem vai responder ou anotar. Talvez até pode dividir, por exemplo, quem vai falar sobre o texto em cima do texto bíblico e quem que quer falar sobre análise hoje, né, que seria a última pergunta. E aí vocês tentam se organizar dentro do tempo. Hoje nós vamos dar 30 minutos. Qualquer coisa me ajuda a observar o tempo. Nós vamos aproveitar bem esse tempo, tá? Senão eu fico aqui correndo de sala em sala apavorada para puxar vocês de volta, morrendo de saudades. Tá, e depois vem o texto sobre o rei, a mesma dinâmica, é um texto do Deuteronômio 17, comparando com os textos proféticos. Perceber o conjunto dessas leis, a função dos reis, né, e a crítica ao projeto da monarquia, qual é o conflito, né, quais os sinais de combate a essa exploração, quer dizer, a resistência por parte dos profetas, a situação do povo e a realidade hoje. E a mesma situação para os sacerdotes, levitas e profetas. Aqui, levitas e profetas, entende-se que são os profetas, falsos profetas, vamos dizer, os profetas da corte, profeta do templo, e que depois os profetas Uséias, Miqueias e Isaías fazem a sua crítica. Perceber nesse conjunto das leis sobre a função dos sacerdotes, levitas e profetas, as críticas sociais e políticas, econômicas e religiosas sobre eles, quais os conflitos existentes, né, no combate de fraude, do problema do engano e da palavra conforme interesse dos reis, como que esse conjunto esse conjunto de leis apresenta a sociedade, qual é a situação do povo em relação a isso, e como que nós descobrimos o papel da religião nos santuários líderes religiosos de hoje. Então, acho assim, são bastante perguntas, mas num panorama vocês já vão ter, né, em 3 pontos, como ver a situação, a lei aplicada e a crítica dos profetas. Alguma dúvida? Tranquilo? Podemos dividir 3 turmas? Preste atenção aí no avisinho para vocês não ficar presos na sala, tá? Então, olha, eu vou atribuir, nós somos 11 participantes, né? 12 seria comigo. Em 3 salas. Se ficar alguém sozinho numa sala, fique tranquilo que eu tento arrastar alguém junto ali, porque às vezes pode ser que alguém não entra. 4 participantes por sala. 3 ou 4 participantes. Olha, ficou na sala 1, Dedê, Emerson, Rosa e Veronice. Ok? A sala 2, Cida, José Sérgio, Lázaro e Lauro. Eu acho que dava até para a gente trocar na sala 1, eu vou levar ou a Cida ou Lauro, porque ficou só a equipe numa sala, pode ser? Depois na outra, Maria José, Maria Pereira e Vânia. Eu vou tentar trocar o Sérgio. Lá na turma da Dedê eu vou colocar... Vou deixar só homem não, deixa eu botar o Sérgio lá. Porque ficou a Cida aqui cuidando dos homens. Senão vai ficar o clube do bolinha ali, aí já não vai dar certo. Tá ok? Então, as salas para sessões fecham automaticamente depois de 30 minutos. Ela vai fechar automaticamente e durante 10 segundos ela vai avisar que vai fechar. Beleza? Vamos lá. Agora são 20 horas. 20h30 nós estamos de volta.
Maria José não foi? Maria? Rosa? Rosa? Abre a sua janela. Rosa, você está me ouvindo? Aquele que o Senhor teu Deus escolher. Nomearás rei um de teus irmãos. Não poderás nomear um estrangeiro que não seja teu irmão. Ele, porém, não aumentará a sua cavalaria. Não enviará tropas ao Egito para aumentar a sua cavalaria. Pois o Senhor vos disse: jamais retornarei por este caminho. Jamais retornareis por este caminho. Não terás muitas que é contra os falsos profetas. Achou, Maria? Tá em outro grupo aqui. Contra os profetas mercenários, a minha Bíblia diz. Posso ler? Pode. Assim disse Yahvé aos profetas que seduzem o meu povo, aqueles que têm algo para morder em seus dentes, proclamam paz, mas a quem não lhes põe nada na boca, eles declaram a guerra. Por isso a noite será para vós sem visão, e as trevas para vós sem oráculo. Por-se-á o sol para os profetas, e o dia obscurecer-se-á para eles. Os videntes se envergonharão, os adivinhos serão confundidos, e cobrirão todos a barba, porque não há resposta de Deus. Eu, contudo, estou cheio de força, do espírito de Yahvé, de direito e de coragem, para denunciar a Jacó o seu crime e a Israel o seu pecado. Eu vou, Isaías 1, 10, 27. Sim. 10. 10. Do 10 a 27. Vamos lá. Escutem a palavra de Javé.
chefes de Sodoma, preste atenção ao ensinamento de nosso Deus. Ó povo de Gomorra, que me interessa a quantidade dos seus sacrifícios, diz Javé. Estou farto dos holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos. Não gosto do sangue de bois, carneiros e cabritos. Quando vocês veem a minha presença e pisam meus átrios, quem exige algo da mão de vocês? Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias, não suporto injustiça, junto com solenidade. Eu detesto suas luas novas e solenidades. Para mim se tornaram um peso que eu não suporto mais. Quando vocês erguem para mim as mãos, eu desvio o meu olhar. Ainda que multipliquem as orações, eu não escutarei. A mão de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se, purifiquem-se e tirem da minha vista a maldade que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem o direito, socorram os oprimidos, façam justiça ao órfão, defendem a causa da viúva. Então, venham e discutiremos, diz Javé. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como púrpura, ficarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como escarlates, ficarão como a lã. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os frutos da terra. Mas se vocês se recusam e se revoltam, serão devorados pela espada. Assim fala a boca de Javé. Como se transformou em prostituta a cidade fiel? Antes era cheia de direito e nela morava a justiça. Agora está cheia de criminosos. A sua prata se tornou lixo e o seu vinho ficou aguado. Os seus chefes são bandidos, cúmplices de ladrões. Todos eles gostam de suborno, correm atrás de presentes, não fazem justiça ao órfão e à causa da viúva, nem chega até eles. Pois bem, ai de vós, oráculo do Senhor Javé dos exércitos, o poderoso de Israel, eu me vingarei dos meus inimigos e pedirei satisfação aos meus adversários. Voltarei a minha mão contra você, para limpá-la da sujeira com soda e tirar a impureza. Darei a você juízes como os de antes e conselheiro como os de antigamente. Então, você se chamará cidade da justiça, cidade fiel. Sião será resgatada com direito e os repatriados com justiça. Maria, só um minutinho. Oi? Tem um colega aí que está com um nome de positivo. Como que é o seu nome? Ele chegou agora. Murilo. Oi? Como que é o seu nome? Da onde que você é? Ceará. Hã? Eu falei do Ceará. Ah, do Ceará. Fortaleza? Isso, seja bem-vindo. O pessoal, você entrou, o pessoal já estava trabalhando em grupo. Não sei se você tem o roteiro da nossa reflexão de hoje. É porque eu vi o convite agora, acabei de chegar do trabalho, aí eu vi o convite feito, aí eu tentei participar, né? Ali estou quase no meio, né? A gente não está conseguindo ouvir muito bem você. Maria, situa ele do grupo que vocês estão, qual é o tema que vocês estão lendo, não sei se ele tem o texto ou não. Eu acabei de chegar, né? Eu vi o convite, aí eu resolvi participar, né? É que você já saiu do grupo. A gente está estudando o livro do Deuteronômio e nós dividimos em 3 grupos, cada grupo vai acompanhar, ver a crítica
dos profetas em relação à lei dos direitos, né, da lei para o poder do rei, do juiz e do sacerdote. Qual que é o grupo de vocês aqui, Maria? O nosso é dos sacerdotes. É o grupo 3, né? 3. Então, passa para ele quais são os textos que vocês estão lendo e as questões depois, né, você orienta aí, por favor. Tem mais alguém perdido nas salas, aí eu vou dar uma visitada, tá? Tudo bem. Então, Deixa com a gente. Nosso colega cearense, ó, veio de muito longe, né? Ele caiu no grupo cheio de mulheres. Então toma conta deles aí. Seja bem-vindo. Não pode deixar, será bem cuidado. Oi. Oi. Oi, aqui. Seja bem-vindo. Nada. Tá? Eu sou a Maria José. A outra colega aí se apresenta. Vamos lá se apresentar? Eu sou a Vânia. Eu sou Maria Pereira, de Morama. Maria Pereira. Isso, e nós somos as... Vânia, o Sérgio saiu. Caiu? Saiu. Pergunta para ele aí no Zap para ver. Porque nós depende dele. Sem ele, nós não fazemos nada, não. Você tem o texto que não perdi? Eu tenho. Eu fiquei na dúvida aqui que tá. Pode fazer uma resposta só, né? As perguntas, né? Não, as perguntas são só para direcionar, mas vocês vão perceber Só um pouquinho, deixa eu deixar o recado aqui. Diferença, né? Vocês vão perceber aí qual que é o grupo de vocês, qual é a questão? Número 1. É o juiz ou o rei? Juízes. Juiz. É o número 1, Vânia. Cadê seu vídeo, Dedê? É mais fácil conversar aí olhando um para o outro, senão o pessoal fica perdido. O texto de vocês é o texto de juízes. Deixa eu ver o que o Sérgio está falando aqui. Acho que ele... Nós lemos Deuteronômio. Deixa eu achar o juiz aqui. Ele já volta, ele caiu, o celular acabou a bateria. Vocês chegaram a ler o texto já? Já. Sim. Leu tudo? Tudo. Então, agora vocês já vão discutindo a questão justamente o que o texto fala, qual é a missão do juiz, né? E qual é a acusação que os profetas estão fazendo. Né? Ele faz uma acusação pesada contra os juízes que aceitam suborno, né? Mas podem conversar à vontade. Uma orientação, né, Vânia? Tá. Mas na primeira leitura, lá no Deuteronômio, fala de como que deve ser o juiz, na verdade, né? E aí o profeta vai estar dizendo lá dos castigos mesmo. O que não pode ser, né? Mas é bom que tenha alguém que conduza, que vá fazendo esse questionamento, porque... Vamos trabalhando aí que eu estou tentando acudir o Sérgio aqui, só um pouquinho. Pode ir conversando. Vamos... Tá bom. Parece que todas as leituras são um sentido só, né? Parecida, né? Assim, né? Todos são conselhos e advertências, né? Gente, vamos fazer assim, quando um fala, o outro desliga o microfone, porque senão a gente não consegue compreender. Um fala, depois o outro fala, tá bom? Mas eu repete, porque você fez a primeira leitura, e acho que você tem na lembrança melhor, né? Sobre o Deuteronômio. Então, eu achei todas as leituras que você entendeu ali? parecidas, né? Uma leitura parecida com a outra, mesmo, tem um sentido só, assim, né? Fala do jeito de governar, de fazer justiça. As injustiças que a gente vê hoje, né? A gente fica até meio assim, aterrorizado com tanta coisa que a gente vê, né? As coisas erradas das administrações, assim, né? Parece que está repetindo tudo, né? De novo. As injustiças, as roubalheiras,
as pessoas usando os outros, né? Não está tendo muita diferença do passado. Tá bem parecido com o que está acontecendo hoje com o que está na leitura antiga, né? Eu vou ter que sair um pouquinho porque eu tenho que aceitar o Sérgio de volta, tá? Mas vamos. Eu Aê, Vânia! Você não aparecia para mim, eu acho que eu estando na sala deles lá, eu não consigo te receber. Eu estava na sala de que eles não estavam mais recebendo partes iguais, eles estavam recebendo partes grandes para ele. Fala, Vânia. Achei mais um perdido aí. Ele veio de Manaus, veio de bem longe. E eu estou jogando na sala de vocês porque ele disse que teve tempo, que ele só conseguiu olhar o texto 3 que ele pegou, então já atribuí na sala 3, que só assim ele vai se sentir mais enturmado com o tema. Lorival, fique à vontade, seja bem acolhido. Né, as meninas vão tirar vocês aí da conversa, vão pegar. Ele disse que nunca participou de grupos assim, então para nós também está sendo uma experiência, então a gente dá umas tropeçadas de vez em quando, mas a gente está aprendendo e está sendo muito legal. Tá? Seja bem-vindo, vamos... E as meninas vão participando a gente de como que está a discussão do grupo, tá bom? Tá bom, obrigado. Olá, seja bem-vindo. Obrigado. O nosso texto, né, se você já teve contato, nós estamos aqui discutindo sobre a função e dos levitas, né? No caso, em relação às denúncias dos profetas, fazendo comparação. Nossa, já está terminando o tempo já. Apareceu uma mensagem para mim. Voltei! Tá voltando! Fomos abduzidos. Não dei nem tempo de ouvir. O que tá Foi tão pouquinho. Agora que a Maria José ia colocar aquela abóbora para cozinhar, gente. Pois é. Não, ia com vontade. Ufa, cá temos nós de volta. Não, pior é eu que saí catando. Agora que eu entrei na sala. O que você fez, Vânia? Ué, eu nunca vi um 30 minutos tão curto. Eu fiquei sozinha na sala, agora estou misturada com outro. Não, agora eu lembrei o meu tempo de supervisora. Sabe a supervisora quando saía pelo corredor do colégio, catando molecada pelo caminho? Eu estou catando a molecada pelo caminho e botando na sala de aula até agora. A hora que a aula vai começar... Tem gente fora. Tá difícil de cuidar. Mas, pô, já deu 30 minutos? Já. Deu 30, sim. É nada. Nossa, gente, eu queria 30 minutos assim quando eu tô na fila, porque... Foi tão rápido. Que 30 minutos absurdo de rápido. Não, então, eu fiquei assim, na sala, nos corredores, catando a molecada para pôr dentro da sala. Quando você consegue pôr todo mundo na sala, bate o sinal. Bem isso. É verdade. Mas, olha, ficou alguém perdido pelo caminho ou não? Acho que não tem ninguém perdido, todo mundo aqui, né? Ninguém caiu. Cadê a Cida? Deixa eu ver se tem alguém que ficou na sala. Aqui, Dede. Levanta a mão aí. Beleza. Ó, então eu achei alguns perdidos aí. Nós temos o Lorival, que é de Manaus. Lorival. Tem o colega aqui que eu não entendi o nome dele. Beleza, Lorival, você tudo bem? Tem Tudo. Fortaleza, Ceará com a gente. E que ali, Vânia, você falou, desculpa? Eu não sei o nome do colega aqui de camisa verde, que ele falou que é de Fortaleza, mas não conseguiu ouvir o nome.
Cortou. Murilo, seja bem-vindo, Murilo. Murilo. Aqui não tem o nome da página. Então tá, gente. Assim, mesmo agora nessa correria aí, que sejam bem-vindos. É uma experiência para nós também, a gente está aprendendo e vamos melhorar cada vez mais. Mas já deu para sentir o gostinho, né? De trabalhar um pouquinho no grupo. É bastante texto, mas são textos, assim, muito claros, né? Deu para a gente ter uma boa discussãozinha no grupo. E agora vamos, então, partilhar aquilo que vocês viram, pode ser? Deixa eu só ver se não ficou ninguém na sala às vezes fica alguém lá na sala de... A sala fecha, Vânia. Não tem como ficar ninguém. Na sala de espera, que às vezes fica gente pendurado lá na sala de espera. Ué, entra na sala de espera e vê se ficou. É isso que eu vou fazer. Mas então tá. Enquanto isso, vocês vamos compartilhando. Pode ser pelo grupo 1, grupo 2. Tranquilo, grupo 1? Quem vai falar? Quem que é o grupo 1? Grupo da... Falando do nosso grupo. Como vocês se organizaram, pode comentar. O que vocês leram? Quer dizer, os textos são longos, mas vocês podem, assim, grifar algumas coisas que foram lidas, que vale a pena destacar, para os outros se inteirar do assunto. Né? Se quiser ler algum texto que seja mais curto, podem ler. Se quiser contar o texto também, vamos pontuando os pontos importantes que vocês viram, pode ser? Deixa eu falar um pouquinho. Então, a gente viu que os problemas daquele tempo antigo do Deuteronômio, a gente vê hoje, né? As injustiças que tem, né? As pessoas que são discriminadas, as pessoas que são mal julgadas, tudo assim, a gente vê hoje. E outra questão também fala da gente ser profetas, né? Então, a gente, às vezes, cada pessoa tem sua limitação, né? Uns têm uma facilidade para uma coisa, mas tem uma dificuldade em outra. Então, a gente ser profeta da maneira da gente mesmo, né? Com as nossas deficiências, às vezes a gente não consegue, às vezes, falar para a multidão, mas a gente pode falar para uma pessoa da família, ser profeta para um irmão, para um vizinho, para os amigos na internet, para os conhecidos. Então, a gente, mesmo com a limitação, a gente pode ser profeta. A gente não vai conseguir ser igual um padre famoso consegue falar bastante, tudo, né? Igual um pregador da igreja ou um pastor, mas a gente pode ser profeta com o Espírito Santo da maneira da gente, né? Eu penso assim. O de vocês era sobre os juízes, né? Os julgadores do povo. Isso. Uhum. Quem que estava na sua sala, Emerson? É você? Serginho? Eu, Zé Sérgio. Dedê? Dedê. E a... Deixa eu ver. Tá, vocês perceberam na função dos juízes a crítica social, político-econômica feita na atuação desses juízes através do texto? Como que estava sendo? Se eles estavam sendo... Qual é a função e se eles estavam exercendo essa função ou não? Perceberam isso na crítica do profeta? Eu, na verdade, nós percebemos sim, Vânia, se vocês estão me ouvindo. Porque há uma ordem, né? Uma atitude correta que os devem ter, e tanto não tinha que os profetas tinham que denunciar, né? E o que a gente coloca hoje, que não mudou nada. Existe devia ser séria, que devia proteger o pobre, a viúva, enfim, né? Ser justa para com o povo, continua a injustiça. E aí, o que o menino falou ali, a grande dificuldade, quem são os profetas hoje? Como que estão os profetas hoje? Aqui ele coloca que podemos ser profetas, né? Simples, sem grandes coisas, sem grandes, não é essa que só aparecer, né? Mas nas pequenas coisas podemos ser esse profeta, podemos mudar, né? Fazer algo que melhore a vida do outro. Então, nesse sentido, eu gostaria de colocar um pouco assim, às vezes nós também fazemos parte, porque nós temos uma leitura diferente, né? Quando a gente é no CEBI, que é o nós queremos essa leitura pé no chão, né? Porque a gente sente isso. E não essa coisa de ficar lá.
Então, assim, quando a gente pensa assim, quando a gente participa, porque a gente quer ser isso de verdade, né? Tem esse erro, a gente vê que existem essas injustiças, e a gente, dentro da ação, quer que se mude. A gente tem essa esperança, né? Que a coisa mude. E aí a gente está questionando como ver. Então, eu digo assim, eu, como Caritas e como pastoral da criança, gostaria de convidar a todos para ingressar nessas pequenas, né, comunidades, que é igual forminha, né, nesses trabalhos. É como uma formiga, parece que a gente não faz nada, mas esse nada que a gente faz tão pequeno é o que tem feito, a gente sente, né, que tem mudado, que tem ajudado, que está fazendo ser alguma coisa. Então, que nem se sinta, eu não sei onde eu caibo. Não, porque existem lugares para a gente ter a missão. E eu, assim, falo bastante com nossas líderes da Pastoral da Criança, além delas fazerem a visita, acolher o pobre, acolher a mãe, a criança, muitas delas fazem parte do Conselho de Saúde, né? São conselheiras, fazem parte desses conselhos, porque é ali que nós vamos brigar, no sentido, pelo direito. Às vezes a gente não sabe como que eu posso fazer para colaborar. Eu não posso visitar a criança, mas eu posso colaborar, né? Fazendo parte de um conselho, fazendo parte... Enfim, tem várias situações. A Caritas, qual é o nosso grande... Principalmente na minha diocese, não tem gente para fazer ação, porque a ação é pequena, não tem visibilidade, né? E essa ação vai diretamente ao mais pobre. Hoje, né, gente, o Brasil é cheio de imigrante. E nós temos uma grande dificuldade como lidar, como ajudar, enfim. Veja bem, quantos passos se tem. Hoje precisamos de professores para ajudar a entender a língua. Então, várias coisas. Então, assim, liga-se, né? Entre em contato, vocês vão ver como é importante, como é bom, como vamos ser profeta ali dentro, né? Um ajudando o outro, um amparando o outro. Então, eu vejo, essa leitura faz a gente refletir muito em tudo isso. Como nós podemos fazer? É interessante o texto que Amós, ele faz a denúncia, né? Que ele diz assim... vejam quantas desordens existe aí, quantos oprimidos há no seu meio, né? Quer dizer, a lei não está sendo cumprida. E você falou a questão dos conselhos. Hoje até tive a reunião do Conselho da Mulher e vão formar as novas assim, representações da sociedade civil. Até eu falei que a gente poderia estar incluindo o CEBI como uma organização da sociedade civil, né, para compor a parte do conselho. E aí tem a da criança, e tem tantas outras que a gente pode, enquanto CEBI, ou membros do CEBI, ou da Caritas, ou da igreja, estar participando. Você vê que o papel do conselho mesmo é justamente esse ele é um órgão de direitos e, como fala? De garantia de direitos, né? Fiscalizador também, né? Você vê quantos direitos, assim, às vezes você está na política pública, tem o direito, mas você tem que cobrar, tem que pedir, até entrar na justiça para que o direito seja garantido, né? Não basta ter o direito. E aí falta o papel dos conselhos, que a gente pode estar exercendo alguma... Eu compartilhei lá no grupo, Vânia, pessoal. Eu compartilhei lá no grupo a questão, esse domingo eu estava assistindo a missa do Lancelotti. Eu não sei se vocês sabem, mas semana foi ameaçado de morte, ele e todo o povo dele, né? E ameaçaram botar fogo em todos. O cara passou de moto e falou que ia botar fogo em todos os moradores de rua que estavam ali, no meio dele ali. E daí a justiça brasileira, né, a dita justiça, pediu para ele andar com segurança, que ia arrumar segurança para ele. Mas arruma segurança é porque ele tem visibilidade. Ele falou, eu não quero segurança, tem que arrumar segurança para aqueles moradores de rua que vocês estão tirando a coberta deles, estão tirando a comida dele. Não, eles não têm lugar para ser colocado no tempo do frio. Passa chuva na rua e vocês querem dar segurança para mim? Então, assim, a justiça, ela procura... ela não olha para o necessitado, né?
o que realmente está necessitando. Ela está olhando para a pessoa que tem mais visibilidade, que vai dar visibilidade para eles, né? O que o padre, na verdade, quer é que essa situação de miséria que o povo precisa para morar na rua, né? Então, é essa visão que o padre tem, mas eles não, eles querem proteger ele, que realmente pode prejudicá-lo à imagem desse, que é o padre que fala, né? Isso é só o medo de ser visto fazendo errado. Não, nem um pouquinho de preocupação com aqueles que estão em total miséria, na situação de... A gente vê nesse texto também que Amós, ele é muito enfático nessa questão da justiça, que não é... Até onde ele diz assim, eles odeiam os que defendem o justo no tribunal e têm horror de quem fala a verdade. Né? Eles magam o fraco, cobrando dele o imposto do trigo e tal. A gente percebe quanto que esses textos hoje são atuais, né? São textos escritos ali no Reino do Norte, onde o país estava crescendo, né? E com esse crescimento econômico começam a surgir também as diferenças sociais, a justiça, todos os poderes estão juntos ali e não defende o pobre, a viúva, seja quem for, né? E aqui a gente parece que é muito atual, porque nós estamos colocando o rei, no caso aqui o governante, junto com o juiz e junto com as lideranças religiosas que se omitem diante dessa situação, né? Nós estamos aqui no primeiro grupo ainda, que é sobre o juiz, só para a gente não se perder muito. Tem mais alguém do grupo para falar? O Serginho é de outro grupo, né, Sérgio? Ah, não, você era do grupo, tá certo. Mais alguma coisa? Entrou uma Neuza, deixa eu ver quem que é Neuza Maria. Da onde que é essa Neuza Maria? Não sei se é uma Neuza não, né? Liga o som ou abre o vídeo para a gente... Seja bem-vinda, Neuza. A Rosa também, que a Rosa já entrou, já caiu, já voltou. Bem-vinda, Rosa. Entra, senta na roda, que a gente não está te vendo, mas vamos se ajeitando. Sejam bem-vindas. Mais alguém do grupo 1 sobre os juízes? O Alceu está entrando, nosso colega agora. Um pouquinho está chegando atrasado, mas vamos puxando a cadeira. Olá, Alceu. Oi, Alceu, tudo bem? Bem-vindo, Alceu, tudo bom? Carla tá por aí, fala um oizinho para ela por nós. Diga o som. Nós não estamos te ouvindo, Alceu. Está conectando o seu áudio ainda. Agora sim. Boa noite, queridas. Boa noite, querido. Boa noite. Boa noite, Senhor. Seja bem-vindo. Só para inteirar você, Alceu é nosso colega de Curitiba, para quem não conhece. Além dos que você já conheceu aqui, Alceu, temos pessoas do Ceará e de Manaus aqui, que é o Lorival e o Murilo. Gente nova aparecendo. Que bom, que bom. Então, acabei agora lá, na paróquia. Saiu agora da paróquia? Vem correndo? Voando. Levando. Então, nós já fizemos o trabalho de grupo, o pessoal trabalhou meia hora na sala e agora estão compartilhando, né? O primeiro grupo é o grupo que fez a leitura sobre o texto, sobre o poder do juiz, né? Sobre os poderes e todos aqueles textos que os profetas acusavam o juiz de subornar, de aceitar suborno, né, de mentirem nos tribunais, facilitarem para os poderosos. Tem mais alguma coisa para dizer, Grupo 1? São textos muito ricos, né? Eu acho que quem leu também. Nenhuma semelhança com hoje. Graças a Deus, né? Qualquer semelhança, como que é? Qualquer semelhança é mera coincidência. Não é mera coincidência. Vamos lá, então, Grupo 2. Quem fazia parte do Grupo 2? O 2, eu, Lauro e Lázaro. Isso. O nosso grupo era a respeito do rei. E
a questão anterior era aquela, né, que todo mundo já sabe a questão do espinheiro. Então, rei não seria bom de jeito nenhum, né? Mas lá em Deuteronômio, então, falou assim, que quando, então, tivesse o rei, que esse rei fosse um dos seus irmãos, que não fizesse o povo sofrer, que não fizesse o povo voltar à casa da escravidão, né? E que fosse, que observasse os estatutos e colocasse em prática. Enfim, que não fizessem mal ao povo. Mas aí depois os profetas Oséias e Miqueias, eles lançam as denúncias, né? Que eles não estão cumprindo nada disso. Então aí eles vêm falando das denúncias, que o povo está sendo esfolado, que o povo está sofrido, o povo está sendo explorado, né? Então tem várias passagens assim que até eu brinquei lá no nosso grupo. É a notícia do dia de hoje, né? Porque é bem atual mesmo, né? Então são notícias bem de hoje, né? Da hora, vamos dizer assim. Então, os conflitos que existem são esses, o rei explorando o povo, oprimindo o povo, e a população sendo explorada, e, como diz o Lauro, com muitos direitos de ficar calado e ser explorado do mesmo jeito. Então, o direito do povo é só esse, ser explorado mesmo, né? E, então, todo esse conjunto de leis, ele só servia mesmo para maltratar o povo. Aquela primeira regra lá do Deuteronômio, ela foi totalmente esquecida. Eu acho que eles guardaram o livro e não souberam mais ler, e não souberam mais onde guardaram o livro, por isso, né, não leram mais, e aí passaram a explorar definitivamente o povo, que ficou definitivamente sem voz e sem vez. Então, uma delas aqui se eu conseguir achar, se Lázaro tiver mais fácil, pode ser você, Lázaro, para ler, que é o Oséias 4, 1 a 3. E ele fala muito bem de como é que nós estamos hoje, né? A nossa situação hoje. Achei aqui, Lázaro. Ouçam a palavra de Javé, filhos de Israel. Javé abre um processo contra os moradores do país, pois não há mais fidelidade, nem amor, nem conhecimento de Deus no país. Há juramento falso e mentira, assassínio e roubo, adultério e violência, e sangue derramado se ajunta a sangue derramado. Por isso a terra geme e seus moradores desfalecem. As feras, as aves dos céus, até os peixes do mar estão desaparecendo. Então, tudo isso em função dessa questão de um mau reinado, né? De um mau rei. E que aspectos nós descobrimos? Justamente esse, né? Só mudamos de reinado à presidência, mas que continuamos sendo oprimidos, maltratados, massacrados, as nossas carnes esfoladas, nossos direitos sendo lesados, e enfim, né? Continuamos todos da mesma maneira. Laura e Lázaro, se quiserem complementar, fiquem à vontade. Não, só vendo. Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá. Só nós lembramos que aí ele fazia uma lamentação, que tudo que Deus tinha pedido, o povo não estava fazendo, eles tinham esquecido tudo. E ele fala da falta de fidelidade, mas que essa falta de fidelidade teria um preço mais tarde. E como, de fato, se a gente acompanhar, a gente vai ver que logo eles viram o que aconteceu com eles, principalmente no Reino do Norte, que parece que estava tão próximo. Isso parece que foi escrito depois que aconteceu, para ser tão certo, né? Que ele lamentava que aquilo que estava acontecendo é porque o povo não tinha sido fiel ao juramento. E então a gente vê que fala, não, se foi escrito antes, foi um profeta de grande visão. Eu acho muito interessante esse texto de Oséias, porque ele fala assim que não há mais fidelidade, nem amor e nem conhecimento de Deus no país. Quer dizer, eles esqueceram o mandamento de Deus, a aliança que foi feita, né? E está mantendo o povo na ignorância. Isso eu acho que vai aparecer mais lá também no papel do sacerdote. Porque Oséias, ele acusava muito mais, assim, ele fazia uma acusação muito séria contra os sacerdotes, os falsos profetas, que estava deixando o povo morrer por falta de conhecimento de Deus, né? E é muito atual isso, porque as pessoas estão se prendendo no fundamentalismo, estão
cegas diante de uma realidade que está tão clara para nós, e a gente, às vezes, comenta com amigos, gente, mas como que o povo não está enxergando isso, né? E tem uma coisa muito interessante nesse tema, o texto de Miqueias, que vocês leram, que ele fala assim, escute bem, chefe de Jacó, governante da casa de Israel, por acaso não é obrigação de vocês conhecer o direito? Né? E aí depois lá na frente ele diz assim, depois vocês gritarão a Javé e ele não vai escutar. Eu acho isso muito forte, porque os profetas eles sempre buscam, faz um gancho lá no Êxodo, lembrando, olha, né, que nem o último texto fala, lembre que do Egito eu te chamei, eu te peguei pela mão, né, eu te carreguei, eu te conduzi pelo deserto, eu te peguei no queixo para te olhar e te orientar, né? E aí é um Deus que ouve o clamor de um povo oprimido lá no Egito. E aqui ele vai dizer, ó, vocês vão gritar, mas Deus não vai ouvir. Porque Deus é aquele Deus amoroso que ele ouve o clamor do povo sofrido, do povo oprimido, mas ele não vai ouvir o clamor desses poderosos que vão sucumbir depois, né? Vão cair e não vão ter... Deus não vai lhes dar ouvido. E é interessante que como que Oséias ele coloca Deus aqui como aquele pai amoroso, ele tem o papel do marido também, apaixonado, que quer perdoar a esposa, mas também ele coloca Deus como o pai amoroso que acolhe o filho. Até no Novo Testamento, naquele parábola lá do filho pródigo, né, é lembrado esse episódio, que Deus é aquele que acolhe, abraça, né? Mas vamos lá, alguém tem mais alguma coisa para dizer? Vamos para o grupo 3, que nós também estamos chegando no finalzinho. Agora é sobre quem é o grupo da Maria, né, Maria? José, Vânia. Sobre os sacerdotes, levitas e profetas. O que vocês leram, o que nos contam? A Vânia Serafim vai falar sobre como é que deve ser o sacerdote. No Deuteronômio 18. Qual o perfil, qual é a missão, qual é o mandato de Jesus, de Javé para o sacerdote? No livro de Deuteronômio, a instrução que é dada, o que é pedido para o sacerdote, é que o sacerdote não tenha nada, que ele não receba nada como herança, porque a única herança que ele vai receber é Javé. Javé, Deus é a sua única herança. Que ele não tenha nada em nome dele, e que tudo seja partilhado em partes iguais. Tudo o que lhe for dado, será dado através daquilo que os outros, das primícias, daquilo que os outros doarem para ele. Que é esse o sustento que ele vai ter. Ele não vai acumular riqueza, e ele vai atender a todos que vier até ele vai estar aberto a atender a todo mundo, sem ter nenhum tipo de riqueza. Mas era porém, né, Maria, o que os profetas dizem a respeito disso, Maria? São tantos... você está perguntando? O que Miqueias fala? Totalmente o contrário, né? Que isso não está sendo cumprido. É um texto também assim bastante atual. Eu não fiz assim anotações, né? Mas em Isaías fala muito a questão da falsa solenidade, né? Uma solenidade que aparece, mas que não condiz com a realidade, que não condiz com a vida, né? Que é apenas uma oferta falsa. Há um outro texto que me chamou a atenção bastante também, que eu não lembro agora, que fala... Travou. Lá em Isaías, estão ouvindo? Pode falar. Lá em Isaías, ele denuncia as práticas que os sacerdotes estavam exercendo,
que em Deuteronômio diz como é que ele deve agir. E os profetas denunciam que eles se envolveram em corrupções, que a viúva, o órfão, os necessitados estavam passando necessidades e eles não estavam atendendo, eles não tinham acesso ao atendimento dos sacerdotes. Aí, eles falam, escutem, palavra de Javé, chefe de Sodoma. Muito forte essa leitura, né? Estou farto dos seus holocaustos, de carneiros e da gordura de novilhos. Parem de fazer ofertas inúteis. O incenso é coisa nojenta para mim. Luas novas, sábados, assembleias, não suporto injustiças, junto com tantas solenidades, né? Lavem-se, purifiquem-se, tirem da minha vista as maldades que vocês praticam. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, buscam o direito, socorrem os sofridos, façam justiça ao órfão, defendem a causa da viúva. Então, venham e discutiremos. Então, aqui existe uma denúncia muito grande contra a corrupção dentro, né, do templo, na ação dos sacerdotes, né? E o povo excluído dos seus atendimentos, dos seus cuidados, né? E, Maria, quer continuar? Conseguiu levantar aí? Melhorou agora um pouco, mas pode falar. Isaías, né? Você está muito, muito forte, porque é algo assim muito atual, né? Muito... Não sei, muitas vezes eu acho que a gente fica na solenidade, na aparência, a liturgia, claro, é super importante, mas não condiz muitas vezes com a vida, né? Do sair, do ir à periferia, do atendimento ao pobre, dessa, não sei, dessa busca, dessa vida una, né? Dessa vida que é uma só, eu acho, o templo e todos os demais ambientes, os demais lugares, né? É uma denúncia muito forte. De oração e ação, né? E daí, nesse contexto, né, trazendo para nós hoje, nós temos essa corrupção tão forte, né? E a gente tem profetas também denunciando, né? Sacerdotes profetas denunciando, sendo perseguidos. E quando existe essa ação, né, de denúncia, né, dessa corrupção, dessa discriminação, dessa violência contra a mulher, contra os necessitados em si, né, de uma justiça que favoreça a sua vida digna, eles são marcados, eles são violentados nos seus direitos de serem profetas, assim, porque os profetas realmente, quem for contra, né, aos demandos dos juízes, aos demandos dos reis, e da própria demanda dos poderosos dentro dessa estrutura de igreja, independente, né, de qual seja, acaba enfrentando perseguições, né? Então, a gente vê, assim, hoje muito forte também, né, essa corrupção. O uso da religião em benefício do poder, da ganância, né? E muito ainda continuam os necessitados à margem do atendimento. Faz o erro em nome de Deus, né? Oprime o outro como se estivesse fazendo uma justiça, uma coisa boa. E muitas pessoas não percebem esse uso da religião em nome de Deus, esse falso exercício, né, vamos dizer assim, de igreja muitas vezes. Isso é muito difícil, sobretudo quando nós convivemos com grupos mais mistos, né, mais de várias religiões diferentes.
é bem sofrido, é bem difícil. E nas nossas próprias paróquias, né? Muitas vezes a gente vê que é complexo, né? Muitas vezes o pobre, o necessitado, é muito excluído, muito deixado de lado, né? Eu já falei assim para os próprios padres, até para o meu pároco, eu vou tirar o chapéu, vou ficar feliz o dia que você for celebrar lá na capelinha, lá na favela, lá no sítio, lá na roça, e deixar a gente só com a palavra na matriz. Mas é interessante aqui quando o Miqueias fala, né, todos os profetas, que o sol se esconderá sobre esses profetas, né, a luz se apagará sobre eles. Será que essas pessoas que estão à frente, né, que têm o poder religioso, mas que se omite diante de tanta injustiça, se omite diante, não querem abordar esse assunto, né? Será que eles não leem as escrituras? Eu estava conversando com a Seu hoje, né, o Seu, a gente estava comentando justamente isso, que o Alceu já passou por isso, o Frei Gilvander também estava comentando, que ele foi convidado para fazer uma palestra aqui em São Paulo, né? E depois eles suspenderam a palestra, porque o padre achou, não, tem muito bolsonarista aqui, as pessoas vão ficar ofendidas e poderão deixar de pagar o dízimo. Porque se ele fosse falar o que está no... sobre esse tema do meio da Bíblia mesmo, né? Porque não tem como você ler isso daqui, comparando com os profetas da época, que questionavam o não cumprimento dessas leis, né? Ou a quebra da aliança, e não falar da realidade que nós vivemos hoje também. Tanto lá como hoje, né? Eu não sei se foi o Alceu que disse, ou alguém também comentou, que falou assim, não, pode vir falar sobre Deuteronômio, mas quer que fala lá do capítulo 30, lá das bênçãos, de escolher o bem e o mal, fica naquela coisa meio mamão com açúcar, né? Mas não é para falar a realidade, não quer que entre no texto mais pesado, porque o povo vai ficar incomodado e não sei o quê. Então, assim, aqueles que ficam falando coisas que não edificam, não transformam, né? O senhor pode falar, já. Não, na verdade, eles pediram para mim, ó, você venha falar sobre o Deuteronômio, que vai ser na rádio, Você que falou isso. Mas fica em cima da questão escolhe, pois, a vida, né? É claro que com escolher, pois, a vida, você pode dar umas navegadas para tudo que é lado e apresentar tudo e mais um pouco, né? Mas a tentativa era essa, para que eu não trabalhasse muito a questão das leis, né? Porque as leis que eram mais perigosas e que, na verdade, essa linha mais fundamentalista hoje fica em cima da lei, que protege as desgraças que eles fazem, né? E a gente tem que denunciar. Aquilo que estavam falando aqui antes no encontro de vocês sobre a questão dos sacerdotes, a questão tudo aconteceu lá com o rei Davi, que ele trocou os levitas pelos saduquitas, né? E aí os levitas foram para o interior, trabalhar no interior, e ele ficou com os falsos profetas, os falsos sacerdotes no templo, e que se perpetuaram até o fim da monarquia, né? Até aí, né, nessa denúncia, o pior de todos foi o Manassés, o rei Manassés, que escondeu, né, o Deuteronômio. Alguém falou que tinham perdido o Deuteronômio. Ele foi escondido no tempo de Manassés para não denunciar as injustiças que se cometia. E daí foi descoberto lá com Josias e quando fizeram estavam procurando a nova lei, né? E daí encontraram o livro e disseram aqui está a palavra, né? Que é a segunda lei. Na verdade não é uma segunda lei, mas é a palavra que vinha lá do Êxodo, né? Para fazer uma caminhada rápida por cima. Beleza. Mas alguém tem alguma coisa para falar? Já nós estamos encaminhando para os nossos finalmente.
Eu, ultimamente, eu tenho, assim, escrito muita coisa, sabe? Não sei se cabe aqui ou não, mas eu gostaria de falar um lamento à Nossa Senhora pelo momento que a gente está vivendo. E a gente, muitas vezes, assim, justamente não percebe essa realidade, né? Vive como o Deuteronômio está nos ensinando. Vivemos assim na ignorância muitas vezes. Pode falar, Maria. Não sei se temos tempo. É longo? Ó, Dá exemplo. é mais uma oração, talvez, né? Que daí nós já vamos entrar em oração. Mas não quero atrapalhar o que está preparado, não. Maria, se você quiser também, põe no chat aí para nós, que a gente copia. Se você permitir, claro. Sim. Então, nós vamos... Maria, só assim para a gente então, já entrar no espírito de oração, é uma oração, Maria? É uma oração. Então, nós vamos fazer o nosso momento aqui agora, a oração, e você pode, antes do encerramento, fazer em forma de oração, pode ser? Pode. Né? Ela conclui. Isso. Aí você pode fechar como uma oração para a gente. E então, nesse momento final, né, a gente é muito importante a gente ter esse presente, esse projeto de Deus, para a gente poder confrontar com o poder, que não é fácil, né? E o grupo deuteronomista e os profetas, ele adverte contra essa tentação do abuso do poder, e nós, como cristãos, nós temos que ver tudo isso através de Jesus Cristo. Né? O Jesus é a nossa fonte principal para poder ler tanto os textos proféticos como o Deuteronômio, ler a lei. E ele mesmo se fez servo, né? Ele se fez como aquele servo que sofredor do livro do Isaías, o 42, do 1 ao 9, que nós vamos ouvir agora. Então, através da figura de Jesus, do verdadeiro servo de Deus, né? Aquele que pôs a vida a serviço e nos mostrou que o poder ele deve ser usado para o serviço, né? Tanto que ele lavou os pés dos apóstolos. E assim a gente vai aprendendo, e como profetas também do nosso tempo, a gente ter coragem de denunciar. Então, nós vamos ouvir um canto que é um apelo também, né? Para que a gente não seja indiferente a todas essas realidades tristes, que a gente não seja indiferente, né? E fica no silêncio diante de tantas injustiças, que a gente possa realmente levantar a voz, denunciar, né? Fazer, ajudar, para que a lei esteja estabelecida no nosso meio. Pedir então para a Cida, acho que a Cida vai cantar, Cida? E assim a gente conclui esse momento. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte sobre toda a inocência dessa gente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência dessa gente. Eu só peço a Deus que a mentira não me seja indiferente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, este povo não se esqueça facilmente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, este povo não se esqueça facilmente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, este povo não se esqueça facilmente. Este povo não se
eternamente. Eis o meu servo, dou-lhe o meu apoio. É o meu escolhido, alegria do meu coração. Pus nele o meu espírito, ele vai levar o direito às nações. Não grita, não levanta a voz. Lá fora ninguém escuta o que ele fala. Não quebra o caniço já machucado, não apaga o pavio já fraco de chama. Fielmente promoverá o que é de direito, sem amolecer e sem oprimir, até implantar o direito no país, e as ilhas distantes aguardarem sua lei. Assim diz o Senhor Deus, que criou o céu e no alto o estendeu, que plantou a terra e tudo o que nela brota, que dá o sopro da vida à população que lhe está em cima, o espírito aos que andam sobre ela. Eu, o Senhor, te chamei para a justiça e te tomei pela mão. Eu te formei e te encarreguei de seres a aliança do meu povo e a luz das nações, para abrires os olhos aos cegos, tirares do cárcere os prisioneiros, da masmorra os que estão na prisão escura. Desça como a chuva o meu ensinamento, e minha palavra se espalhe como orvalho, como chuvisco sobre a relva macia, e aguaceiro em grama verdejante. Maria, Sim. colabora com a gente nesse momento, aí você pode concluir, por favor. Ó Senhora de Fátima, de Lourdes, de Aparecida, que é a mesma mãe de Jesus e acompanha nossa vida. Pedimos que faça o mesmo que um dia fez em Caná, na festa de casamento, em que o vinho veio a faltar. Interceda junto ao seu Filho e a toda a Trindade Santa, que o planeta virou um caos e a pandemia se agiganta. A mesa sem pão e sem vinho, é online a Eucaristia. O vírus já matou muitos, é uma guerra sombria. Valei-me, Mãe, valei-nos todos, mesmo aos que te ignoram e não entendem os cristãos que a chamam de Nossa Senhora. Há muita coisa ao contrário, em nome da pandemia. Executivo faz leis, legislador anuncia, Supremo fica sem voz, e o povo, ó Mãe, não entende. Até a corrupção rende, multiplicou a Babel. Há muitos ouvidos surdos, só resta pedir ao céu. É projeto, é PEC, é lei, e poucos cumprem seu papel. Novo tempo se aproxima para viver nova unidade e aprender que Deus nos basta e de forma natural nos dá respiração. Valei-nos, Mãe de Jesus, valei-nos, amiga Maria, fazei tudo o que ele vos disser, foi seu pedido aos serventes um dia. Ele já disse, já redisse, já gritou, já escreveu, já morreu e ressuscitou, e muitos não entendeu, e assim as talhas d'água até hoje não encheu. Ao contrário, mata os rios e diz que é um direito seu. Por isso peço, Senhora, proteja nossas favelas, nossas tribos e palácios,
e todos os que esperam, dia a dia, hora a hora. Os doentes, os que os tratam, os da floresta e os da cidade, os que nascem e os que partem, os que ficam e têm saudade. Pedimos de coração, pois sabemos que intercessão é sua especialidade. Ó Senhora, que Nossa Senhora nos ajude. Amém. Amém. Desse jeito que a coisa está andando, o sistema escraviza e nos domina. Ele é o mal que está nos desviando da verdade que Cristo nos ensina, animados pela fé e bem certos da vitória, vamos fincar nosso pé e fazer a nossa história, animados pela fé, e bem certos da vitória, vamos fincar nosso pé e fazer a nossa história, animados pela fé. Amém! Amém! Amém. Amém, assim seja. Amém. Obrigada, Maria. Obrigada a todos. Obrigada pela colaboração, Maria. Todas. Lindo poema. Obrigada. Deus abençoe. Que a gente possa se encontrar semana que vem novamente. Vamos ter mais um encontro. Talvez o último sobre o mês da Bíblia, né? Depois nós vamos traçar novos caminhos. Mas foi muito bom essa experiência que nós fizemos durante esse mês. E o mês que vem, a semana que vem, o tema vai ser sobre a mulher. Aí a mulherada vai dominar o pedaço aqui, né? Mas os homens estão vindo, tem que vir. Para a gente fazer um belíssimo encontro, que todos se sintam convidados, convidadas, e que a gente possa traçar essa caminhada com pé na estrada, fé em Deus, esperança na vida. Beijo no coração de todo mundo. A gente vai se falando pelas redes da vida, né? Não é pelas estradas, pelas redes sociais da vida. Obrigadão, gente. Obrigada, gente. Um beijo no Boa coração. noite a Valeu, todos. pessoal. Tchau, tchau. Beijo no Até coração. Noite, povo de Deus. Tchau, gente. Obrigada. Boa Tudo noite, bom? Boa povo. noite. Lorival, Obrigada, pode vir semana que presença. vem novamente. Eu não sei Obrigada. como você ficou sabendo, mas... Lorival, por onde você ficou sabendo do nosso encontro? Através do WhatsApp de que vocês mandam para acho que todo o Brasil. Reflexões ecumênicas. É das reflexões ecumênicas? É, Você é, isso mesmo. você é católico, evangélico, você é o quê? Não, sou católico. Católico também, né? É. Isso, mas então tá. A gente não divulgou muito para fora, mas de vez em quando a gente acaba divulgando e o povo acolhe, né? Sempre aparece um lá meio de longe. Muito obrigada pela participação. Eu acho muito bonito o trabalho de vocês. Eu acho que pena que me diz assim, que fica por aí, mas outros deveriam ter essa mesma ideia e colocar em prática. Isso nos ajuda bastante. E vai se fortalecendo, né? É juntos que fazemos a caminhada. Tá certo. Vem com a gente também, que daí você se anima e faz com o seu povo aí, Lorival.